Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Maria Camila Ceballos, eu sou professora de Comportamento e Bem-Estar da Universidade de Calgary, no Canadá, e eu venho aqui a falar com vocês um pouquinho sobre a importância da interação humano-animal para o bem-estar dos animais. Mas antes de começar, eu gostaria muito de agradecer ao Zootech pelo convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Então, vamos lá. A interação humano-animal nos sistemas de produção é todo e qualquer contato existente entre os seres humanos e os animais. Como podemos ver aqui nessas fotografias que eu trouxe para vocês, esse contato acontece durante toda a vida do animal, desde que ele nasce até que ele chega no frigorífico e é abatido, por exemplo, em caso de animais de produção de carne, por exemplo, certo? Também nos sistemas de galinhas. Eu vou falar aqui sobre, assim, todos os sistemas de produção em geral, tá? Não vou focar especificamente em um tipo de sistema, mas o que eu quero que vocês saibam é que essa interação acontece desde que o início da vida deles até aqui eles estão indo para o transporte, tá? Inclusive no frigorífico. Então, toda a vida destes animais vai ter uma interação com os seres humanos. Por isso é que é tão importante falar sobre isto. E vamos falar um pouquinho sobre isto e entender como isto afeta os animais. Então, vamos entender um pouco como que essas interações acontecem. Acontecem de diferentes formas. Tati é uma delas, tá? Os animais, em geral, todos, estou falando de animais de produção, tá? Animais vertebrados. Porque temos animais invertebrados que ainda não sabemos esse tipo de coisas, tá? Mas eu estou focando mais pensemos nos animais vertebrados. Esses animais, eles têm mecanorreceptores. O que fazem os mecanorreceptores? Eles permitem que os animais sintam pressão, assim como nós. Se você topa aqui, você sente, tá? Os animais também. Então, vamos pensar, por exemplo, em um bovino. Ah, não, é que o couro dos bovinos é supremamente duro, eles não sentem. Mas vai ver quando um bovino tem uma mosca em cima da pele deles. O que acontece? Você vê que eles começam a mexer a pele ou então começam a mexer a cauda para tentar evadir isso. Por quê? Porque os mecanorreceptores permitem eles sentir isso. Então, se eles sentem uma mosca, imagine como é que eles vão sentir um golpe, um chute ou uma ponçada com um pau, tá? Também, os animais, eles têm nociceptores, que são aqueles receptores que permitem aos animais sentirem dor. Então, por causa desses receptores, qualquer coisa, ferimento, eles vão sentir, tá? E também tem termorreceptores, que são aqueles receptores que permitem perceber calor, tá? Ou temperatura, por assim dizer. Então, graças a isso, os animais conseguem sentir-se calor ou frio. Essa interação também pode ser visual. Os animais conseguem enxergar a gente, tá? E então, eles podem nos ver, nos aproximarmos a eles. Também, eles, ao ter a possibilidade de enxergar nós, eles podem ter uma resposta à nossa presença, tá? Também existem alguns estudos demonstrando que os animais reconhecem diferentes cores. Então, por exemplo, quando tem pessoas que os manejadores que usam sempre uma roupa vermelha e os que alimentam sempre usam uma roupa azul, eles conseguem identificar isso. Não todos, mas alguns, tá? Esse foi um estudo que foi feito com suínos e conseguiram demonstrar isso. A interação também pode ser olfativa, porque os animais, eles têm um sentido de olfato bastante agudizado, especialmente bovinos e suínos, tá? Então, eles também conseguem reconhecer diferentes odores, tá? Especialmente dos espaços onde eles estão. Então, no curral, por exemplo, quando estão fora dele. A capacidade auditiva de alguns dos animais é maior do que a nossa, tá? Eles podem perceber e identificar sons a distâncias muito mais altas do que a gente. Então, esses animais, eles podem associar diferentes tipos de sons a situações específicas que eles já tenham vivenciado. Então,
quando nossa interação com eles, por exemplo, auditiva, ela não é boa. Tipo, cada vez que tem uma interação com os animais, os manejadores gritam, tá? Isso faz com que eles sintam medo, tá? Então, essa interação auditiva também pode influenciar nessa interação humano-animal, dependendo de como esse tipo de interação seja. E aí já vamos falar sobre isso. Então, já sabemos, a interação pode ser tátil, pode ser visual, auditiva, e adicionalmente a este tipo de interação, a natureza difere também, tá? Nossa interação com os animais, ela pode ser positiva, tá? E o que significa uma interação de natureza positiva? Que cada vez que o animal interage com o ser humano, o animal associa isso com algo que é bom. Por exemplo, com um reforço positivo, ou seja, um alimento, no caso, por exemplo, bovino, certo? Que você leva eles no curral, tá? Eles podem passar por uma interação que não é negativa. Eles vão no curral para ser pesados, o manejo não é ruim, e quando saem do curral, eles recebem uma melaça, um concentrado. Então, isso, eles conseguem associar isso com algo bom. Opa, cada vez que eu vou no curral, eu consigo, eu vou receber algo que eu gosto, tá? Dependendo da espécie, uma carícia, por exemplo, pode também ser associada com algo positivo. Também, essa natureza pode ser neutra, e neutra quer dizer que cada vez que existe uma interação entre os animais e os seres humanos, essa interação não faz diferença para eles. Ou seja, não causa nada ni negativo ni positivo, tá? Então vamos pensar, por exemplo, aqui, este personagem aqui, ele está indo para botar feno no ninho das galinhas. A primeira vez provavelmente elas conseguem entender isso como, opa, que está acontecendo? Mas depois as galinhas conseguem entender que não tem nada ruim, porque ele não faz nada negativo ou positivo para elas, e cada vez que vai lá, ele simplesmente coloca aquele feno. Então as galinhas entendem isso como normal. Então, esta interação neutra é, por exemplo, os animais vão no curral e eles já se habituam a estar indo no curral porque não tem interações negativas, pensemos, né? Durante o manejo, não está sendo vacinado, sino que é só uma pesagem mensal, tá? Então, o animal consegue entender isso como neutro. Já quando o animal tem uma interação com o ser humano e cada vez que ou acontece algo ruim para um animal, a natureza da interação vai ser negativa. Quando é que isso acontece? Quando o animal, por exemplo, cada vez que tem uma interação se assusta, porque pode se assustar o animal. Os bovinos foram no curral, aí chegou e que recebeu? Pancada, gritaria, então tudo isso o animal começa a associar essa interação como algo negativo. E o que acontece? Os animais, eles podem entender essas interações. Por quê? Porque eles têm memória, eles têm capacidade de aprender, eles têm capacidade de associar situações e pessoas com sensações. Sensações? Como assim, Maria? Sim, os animais, eles são animais sentientes, ou seja, eles sentem diferentes emoções. E quando ocorre uma associação com algo negativo, os animais sentem uma sensação, um sentimento que é um medo, tá? E esse medo, especificamente com relação aos seres humanos. E o que acontece? O medo, ele, baseando-nos no conceito de adaptações evolutivas, ele é um sentimento adaptativo, tá? O medo, ele tem um valor de sobrevivência definitivo em animais selvagens. A expectativa de vida de um animal é, obviamente, aumentada se ele pode reagir para evitar fontes de perigos. Estamos falando de animais selvagens, tá? No entanto, apesar dos animais domésticos terem estado por muitos anos em cativeiro, eles podem expressar emocionalmente esse sentimento de medo semelhante a das populações selvagens. Então, o medo, ele é geralmente considerado um estado emocional indesejável que pode reduzir o bem-estar nos animais de fazenda. Então, imagine um animal que está em umas condições de medo constante. O que acontece? O medo, com relação aos humanos, ele dificulta o manejo. Por quê? Porque animais com medo, eles são mais reativos, mais difíceis de manejar.
ele aumenta a reatividade dos animais. Por quê? Porque os animais, eles aprendem a evitar situações potencialmente perigosas. Então, vamos pensar no exemplo de novo dos animais no curral. Eles vão no curral e cada vez que eles vão no curral é pancadaria, é gritaria e tudo. Então, eles ficam muito medrosos, eles aumentam a reatividade, eles aprendem, opa, cada vez que eu vou no curral, sempre é a mesma questão. Eu sempre estou levando pancada, é uma gritaria e tudo. E isso faz com que eu fique com muito mais medo, tá? E já tem vários trabalhos em diferentes sistemas de produção, de gado leiteiro, de gado de corte, de frangos, de suínos, demonstrando que quando os animais são mais reativos, isso diminui a produtividade. Mas vamos pensar em reatividade e medo, tá? Medo e reatividade. Isso está relacionado diretamente com diminuições na produtividade. Tanto baixa reprodução, baixa produção de leite, baixa produção de ganho de peso, tá? Tem algumas rotinas da fazenda que elas são consideradas aversivas, mas são difíceis ou até impossíveis de substituir. Por exemplo, a vacinação é algo que é regra e a gente deve fazer. A identificação é super importante. Por quê? Porque para seguir a rastreabilidade dos animais, para seguir ter os registros dos animais, tá? O transporte. Então, tem vários manejos que a natureza deles, per se, é negativa. Porém, esse tipo de manejos, eles devem ser feitos da melhor maneira possível. Menos aversivo, e minimizando o sofrimento do animal para que ele não tenha tantas associações negativas, tá? Tipo, se um animal precisa ir no curral para ser vacinado, a receber todo este tipo de manejos aversivos, não é necessário que ele, quando está chegando no curral, enquanto está sendo levado para o curral, enquanto é levado dentro das instalações, que esse manejo seja aversivo. Esse manejo pode ser o menos aversivo possível para que esta situação não seja ainda pior, porque o estresse, ele é acumulativo. Ele já vai ter um estresse aqui que é inevitável, mas a gente pode evitar o estresse anterior a isto, tá? Então, agora vamos a entender quais são as implicações das interações negativas entre os humanos e os animais. Vamos lá. O manejo negativo, ele influencia diretamente o comportamento dos animais, tá? Tornando a tarefa diária mais difícil para tanto a pessoa que maneja o animal, quanto para o animal. Isto, consequentemente, vai levar a um maior estresse, influenciando a tomada de decisões dos manejadores, tá? Quando este estresse acontece, a disposição de adotar melhores práticas de manejo por parte dos seres humanos diminui. Então, o que acontece? Isto se torna em um ciclo vicioso que a gente tem que romper. Este é um manejo, um modelo da interação humano-animal na indústria pecuária que foi proposto por Hensworth e Coleman, que são dois pesquisadores que têm trabalhado muito em interação humano-animal na Austrália. E o que acontece? Temos as atitudes dos manejadores, que é tudo o que precede o comportamento. Antes de você expressar ou fazer um comportamento, você tem um pensamento anterior, tá? Então, a gente chama isso de atitude, o que precede o comportamento. E esse comportamento, pensando no sistema de produção animal, sendo aqui esta parte do manejador, tá? Vai influenciar diretamente o medo do animal, dependendo de como seja, tá? Estamos aqui, lembrem que estamos falando de uma interação negativa, tá? Então, esse comportamento, que vai ser um comportamento aversivo, vai aumentar o medo dos animais, que tem consequências na produtividade e no bem-estar dos animais. Mas também, o que acontece? Esse medo, ao afetar o comportamento do animal, ele fica mais reativo, faz com que se dificulte esse manejo, tá? Então,
que acontece? A pessoa fica mais estressada, a atitude dele fica mais aversiva, o animal fica difícil de manejar, ele vai se comportar pior e se torna um ciclo. Então, precisamos trabalhar para cortar esse ciclo, tá? Eu trouxe para vocês alguns trabalhos de pesquisa que têm sido realizados. Alguns deles pelo grupo de pesquisa, Grupo Etco, tá? Quando eu estava no Brasil. Tem outros com outras espécies que não foi realizado pela gente, mas eu quero mostrar para vocês como é que influencia, tá? Então, vamos começar com esse trabalho, onde foi avaliado as relações entre as interações humano-animal, a reatividade, a resposta ao estresse e o desempenho reprodutivo de novilhas Nelore. Então, nesse trabalho, se trabalharam 571 novilhas e foram avaliados diferentes indicadores de reatividade, sendo eles a velocidade de saída e o score de reatividade, e também indicadores de interação humano-animal, sendo elas o manejo, tá? Então, no manejo, a gente avaliou interações negativas, como bater e torcer na cauda, tá? Acidentes, que eram reações por parte dos animais. Defecar e urinar também, comportamento indesejável, que era diferentes tipos de comportamentos quando eles tinham no curral, por exemplo, saíam correndo, se batiam, se escorregavam, tá? Tempo de entrada a tronco de contenção, isso demonstra aqueles animais que demoram mais tempo, eles têm mais medo, tá? E sujidade na região perineal, a qual está relacionada com mais defecação, tá? Então, adicionalmente a isso, foram avaliados dois indicadores fisiológicos de estresse, o cortisol, que é um hormônio que é produzido por la glândula adrenal. Quando os animais estão muito estressados, eles produzem mais cortisol, e a relação neutrófilo-linfócito, que esta relação ela se vê afetada quando existe mais estresse. Então, aqui eu trouxe para vocês um gráfico que parece bastante complicado, tá? Mas, na verdade, ele não é tão complexo assim. NH é interações negativas, tá? Comportamento negativo por parte dos seres humanos. E encontramos, quando jogamos todas estas indicadores em uma análise de correspondência múltipla, encontramos separações de dois grupos. O que acontece quando o animal tem interações negativas, e o outro, o que acontece quando o animal não tem interações negativas. E aqui eu dividi para vocês, para ficar mais claro, o que encontramos? Que quando existe ocorrência de interações negativas, que eu mostrei para você que era bater, torcer a cauda por parte do ser humano, os animais, as novilhas, elas apresentaram, neste grupo ficaram as novilhas com alta reatividade para ambos indicadores, que era a velocidade de saída. A velocidade de saída é quando o animal sai mais rápido do tronco de contenção, são animais mais reativos, eles estão com mais medo. E a reatividade no tronco, que é um score, tá? Que ele vai de 1 a 5 e 5 é mais reativo, menos reativo. Então, encontramos as novilhas mais reativas. Encontramos que essas novilhas que receberam mais interações negativas, elas tinham alta ocorrência de defecação e urinação, que isto também pode ser entendido como fisiologicamente animais com mais medo, eles tendem a defecar e urinar mais. Alta sujidade na região perineal, que está relacionado com defecação. Expressão de comportamentos indesejáveis, tá? Eles tendiam a ter mais comportamentos indesejáveis antes de chegar ao tronco de contenção. E ocorrência de acidentes, elas deslizavam mais, elas se batiam mais contra as estruturas. E, no outro lado da análise, encontramos este grupo de novilhas que não tiveram nenhuma ocorrência de interação negativa, e encontramos que essas novilhas, elas tiveram mais baixa reatividade para ambos os indicadores, elas tiveram baixa ou média ocorrência de defecação e urinação, elas tiveram baixa sujidade na região perineal, ou seja, a maioria delas estavam menos sujas, não tiveram comportamentos indesejáveis e não houve ocorrência de acidentes, tá? Encontramos também, em quanto à fisiologia, que aquelas novilhas que tinham mais sujidade na região perineal e que tinham alta velocidade de saída, elas foram as novilhas com maior concentração de cortisol.
e comparado com, comparado no outro lado, encontramos este grupo de novilhas que foram as que tiveram menor velocidade de saída, ou seja, eram menos reativas e menor sujidade na região perineal, foram as de menor concentração de cortisol, tá? Adicionalmente, encontramos que aquelas novilhas que tinham baixa sujidade na região perineal, elas tiveram mais alta probabilidade de ficarem prenhas, comparadas a aquelas novilhas que tiveram alta sujidade na região perineal. Então, estamos vendo que existe uma relação, tá? Entre um manejo negativo com o comportamento, a fisiologia dos animais. Os animais ficam mais reativos, eles ficam mais estressados fisiologicamente também, e a sua produtividade é menor. Este foi nesse trabalho, mas tem outros trabalhos também que têm demonstrado isso, tá? Agora, este é outro trabalho diferente de como influencia a interação humano-animal. Inclui, assim, a gente avaliou neste estudo diferentes práticas de apanha sobre o bem-estar e o comportamento de frangos. Então, dentro dessas diferentes práticas, tinha diferentes coisas, que não era só interação humano-animal, mas também a posição da cortina no galpão, então se era aberta ou fechada, o método da apanha, aqui é onde eu falo da interação humano-animal, se era pegado de 2 em 2 ou de 1 em 1 pelo abdômen, ou se era pegado pelas patas, tá? Altura das caixas no chão, colocação do frango na caixa, do jeito que o manejador, o funcionário colocava. Se tinha funcionários que jogavam o animal na caixa, tinha funcionários que colocavam o animal dentro da caixa, tá? Isso também é interação humano-animal. Avaliamos o comportamento do frango, tá? Então, o que foi avaliado? Agitação nas mãos do apanhador na hora da colocação do animal na caixa. Se o animal entrava se batendo na caixa, e qual era a agitação na caixa? E que foi o que a gente encontrou? Que as melhores condições oferecidas para frangos de corte são quando o processo da apanha é realizado com cortinas fechadas. Por quê? Porque eles ficam com menos entrada de luz, carregando um frango ao redor do abdômen e contendo suas asas. Encontramos que quando eles são manejados dessa forma, eles se batiam menos dentro das caixas, eles tinham menos reatividade na hora da entrada da caixa, tá? E também colocando cuidadosamente o frango dentro das caixas quando elas estavam levantadas pelo menos a 21 centímetros. Então, uma relação direta. A interação do funcionário com o frango tem uma relação direta com o comportamento dele e, consequentemente, com o bem-estar, tá? Aqueles frangos que se batiam menos, que mostraram menos reatividade por causa dessa interação da apanha, tem consequências no seu bem-estar, tá? Então, isso é aqui mais ou menos como um resumo. Interações humano-animal em geral, tanto em bovinos, tanto em frangos, ele tem uma influência no comportamento e diretamente influencia o bem-estar. Agora, este é um trabalho onde se avaliou o efeito do manejo da morfologia da glândula suprarrenal, que é o que eu comentei anteriormente, o órgão do corpo encarregado de produzir o cortisol, que é um hormônio que está diretamente relacionado com o estresse, o desempenho e o comportamento dos suínos. Como vocês podem ver aqui neste estudo, os autores encontraram que quando os animais eram manejados com interações aversivas, eles ganharam menos peso comparados com aqueles animais que foram manejados com interações positivas ou mínimas. Também encontraram que o tempo para a primeira interação com o observador, isto foi feito em uma arena, que chama, tá? Então, colocam um observador no meio e esperam a ver quanto tempo o animal demora para ter uma primeira interação com esse observador, tá? Então, encontraram que quando os animais foram manejados com manejos aversivos, demoraram muito mais tempo em ter uma primeira interação com um observador, um ser humano, comparado com aqueles animais que foram criados com interações positivas ou mínimas. Também, o número da interação foi bem menor comparado com
quando os animais eram manejados com as interações positivas. Na área do córtex adrenal, que é aquela que produz o cortisol, encontraram que os animais que foram manejados com interações positivas, eles tiveram uma área menor comparado com aqueles que foram manejados com interações aversivas, o que pode levar a entender que estes animais eles tinham mais produção de cortisol e por isso a sua glândula a área do córtex adrenal, que é a que produz o cortisol, foi maior. Então, este é mais um exemplo com outra espécie demonstrando a influência desta interação, tá? Quando é negativo. Tem muitos outros, eu peguei um resumo de uma revisão bibliográfica que foi feita pelo professor Paul Hensworth, onde ele mostra diferentes estudos, todos eles realizados com porcos, e encontrou que quando existe uma interação negativa, teve menor produtividade e maior estresse. Tanto, por exemplo, este estudo, eles encontraram que teve menor ganho de peso e maior quantidade de cortisol. Em este outro também, menor ganho de peso e a glândula adrenal foi maior. Rata de preñez foi menor e o cortisol basal foi maior. Então, tem vários estudos já demonstrando que interações negativas têm um efeito negativo na produtividade e na fisiologia, no estresse, consequentemente, no bem-estar dos animais. Pronto, então já entendemos, está claríssimo, que uma interação negativa influencia negativamente o bem-estar, o comportamento e a produtividade dos animais. Mas, e então, Maria, o que a gente pode fazer? Pronto, eu vou trazer para vocês uma possível solução para fazer com que essa interação melhore. E o treinamento cognitivo-comportamental é uma estratégia que a gente pode usar para melhorar essas interações. Mas antes de falarmos sobre esse tipo de treinamento, eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre os fatores que influenciam o desempenho do manejador. Vamos falar do ser humano. O que influencia diretamente no desempenho do trabalho de uma pessoa? Tem três fatores. Um é a oportunidade, tá? A oportunidade tem a ver com as condições de trabalho, com os equipamentos que são oferecidos para essa pessoa para realizar esse trabalho, as ferramentas que ele consegue utilizar, as decisões de gestão dos chefes dessas pessoas, tá? As regras e as políticas das organizacionais, onde essa pessoa está trabalhando, da granja, da fazenda. Essa oportunidade externa ao ser humano. E é algo que a gente, digamos, os produtores, eles devem gerar boas oportunidades para as pessoas, para que elas consigam desenvolver seu trabalho bom. Tem também a capacidade. A capacidade tem a ver com a habilidade técnica e o conhecimento do trabalhador. Então, apesar de que esta capacidade tem a ver com a pessoa, o responsável é externo, digamos. Se você quer trazer uma pessoa a trabalhar na sua fazenda, na sua granja, você precisa dar conhecimento a essas pessoas, tá? Caso elas não tenham, mas também, às vezes, vem pessoas com experiência, mas essa experiência talvez não é a melhor, tá? Então, as pessoas encarregadas desses sistemas produtivos devem se responsabilizar para que a capacidade do trabalhador seja boa. Então, por meio de quê? De treinamentos e capacitações. E também está a disposição, que isso já é muito mais intrínseco da pessoa, tá? Essa disposição tem a ver com as atitudes em relação aos animais, tá? Já vamos falar que atitudes é tudo que precede o comportamento, tá? Então, tem pessoas que têm atitudes melhores comparadas com outras, tá? A motivação dessa pessoa. Essa motivação está muito influenciada pela oportunidade e pela capacidade, tá? Então, apesar de que também faz parte da pessoa, ela é influenciada por outros fatores. E a satisfação no trabalho, que também está relacionado com isso, tá? Então, com base nesse modelo, o desempenho do trabalhador vai depender de uma combinação de motivação,
de conhecimento técnico, de habilidade e de oportunidades para fazer o trabalho, tá? A baixa motivação do trabalhador vai limitar o desempenho do trabalho, independentemente das habilidades técnicas e do conhecimento do indivíduo. Portanto, algumas deficiências nessas características essenciais relacionadas ao trabalho dos manejadores podem afetar o seu comportamento no manejo e, consequentemente, afetar o comportamento dos animais. Então, a partir desses três pilares, o treinamento cognitivo-comportamental pode consertar na capacidade e na vontade, tá? E vamos ver como é que devemos abordar esses dois fatores, tá? Ou esses dois pilares deste modelo. O processo de mudança comportamental de uma pessoa, ele é muito complexo, tipo, não é fácil. E envolve diferentes fatores, tá? Um deles é transmitir conhecimentos e habilidades. A transmissão de conhecimentos e habilidades, todas elas, devem ser relacionadas ao manejo dos animais, mas também ao comportamento, ou seja, ensinar as pessoas como é que os animais percebem o seu ambiente, o seu entorno, tá? Tendo um conhecimento sobre o comportamento dos animais, é muito mais fácil entender eles e, consequentemente, manejá-los, tá? Já a mudança de hábitos estabelecidos, na maioria das vezes, quando os manejadores não foram treinados antes, tá? Digamos que você contratou um manejador em uma fazenda de gado, ou em uma granja de suínos, ou em uma granja de frangos, tá? Ele vem de outra granja, tá? E ele tem experiência. Porém, muitas vezes, algumas pessoas vêm trabalhando de uma forma que aprendeu empiricamente, tá? Então, apesar de que tem experiências, tem alguns hábitos já estabelecidos. Por exemplo, precisava ter um animal para que ande, que é difícil que eles venham e não façam, tá? Porque eles vêm com esse conhecimento, certo? Então, eles costumam lidar com os animais de uma maneira que aprendem empiricamente, na maioria dos casos, as opiniões, os costumes e os comportamentos inapropriados ou equivocados deles não são devido a uma crueldade intencional, mas sim a uma falta de conhecimento, tá? Então, para poder alcançar essa mudança de hábitos estabelecidos, é necessário oferecer evidências provando que o uso de melhores hábitos, de melhores formas de manejar funciona. Porque como eles vêm com essa bagagem, muitas vezes dizem, não, mas é que isso não funciona. Então, você tem que demonstrar que é possível fazer diferente, tá? O treinamento precisa abordar barreiras também, que são comumente percebidas para essas mudanças, tá? Especialmente no conhecimento inadequado, que é o que eu já falei, tá? Eles vêm com conhecimento, eles têm funcionado assim para eles e muitas vezes é um pouco difícil fazer eles entenderem essas crenças ou fazer mudar essas crenças relevantes, tá? E essas crenças são as atitudes que vão preceder o comportamento, tá? Então, em que deve se focar o treinamento? Primeiro, lembre que falamos no conhecimento das habilidades. Reconhecer a diferença entre interações positivas e negativas. Eles devem entender o que é uma interação positiva, o que é uma interação negativa, como é que isso afeta o animal. Então, também deve focar no entendimento do animal, do comportamento do animal, como é que ele se enxerga no meio ambiente, por onde que você precisa chegar para o animal para que ele se movimente, tá? Conceitos como zona de fuga, distância de fuga, ponto cego, zona cega, tá? Adicionalmente, é necessário que as pessoas reconheçam as respostas de medo dos animais, tá? E que entendam essas respostas feedback do comportamento ao manejo, tá? Então, que eles entendam, tá? Se eu bato no animal, ele vai ficar com medo. Se ele fica com medo, ele fica mais reativo. Se ele fica mais reativo, o meu manejo vai se tornar mais difícil. Então, isso é necessário focar em um treinamento, tá? Agora vamos ver
como é que a gente consegue essa melhoria da interação, tá? Por meio do treinamento, tá? A gente aborda isso que acabamos de conversar e faz com que as atitudes e os comportamentos melhorem. Consequentemente, vai ter uma influência na interação humano-animal que vai levar a uma mudança no comportamento dos animais, tá? Então, vamos ver este estudo onde a gente avaliou diferentes tipos de pessoas que treinadas, isso foi uma avaliação em uma fazenda no norte do Brasil, onde tínhamos fazendas que tinham um treinamento constante, fazendas que tinham pelo menos uma pessoa treinada e fazendas que tinham nenhum treinamento. Dentro das fazendas tínhamos pessoas, então aqui, fazendas treinadas, fazendas onde pelo menos uma pessoa tinha sido treinada e fazendas onde ninguém tinha sido treinado. E dentro das fazendas tínhamos pessoas que tinham feito um curso, boas práticas de manejo, pessoas que estavam trabalhando com alguém que tinha recebido um curso e pessoas que não tinham nenhum tipo de contato com as boas práticas de manejo. Não tinha sido treinado nem trabalhado com ninguém que tenha sido treinado, tá? Então, a gente avaliou 150 vaqueiros, em total 5.600 animais, em 24 fazendas. E avaliamos diferentes indicadores da qualidade do manejo. Então, avaliamos o comportamento animal, o comportamento dos manejadores e as atitudes dos manejadores. Já vou falar como é que a gente avalia as atitudes. En cuanto a comportamientos animais, avaliamos comportamientos indesejáveis e também acidentes, por exemplo, quando os animais saltavam dentro do curral, eles colidiam nas instalações, se deitavam, era pisoteado com outro, animais que empacavam, tá? Quedas, interações positivas com respeito ao comportamento dos seres humanos. Então, era o uso correto da bandeira de manejo. O uso correto da bandeira de manejo é quando se invade a zona de fuga do animal, tá? Porque muitas vezes a gente encontra fazendas onde usa a bandeira, mas o uso não é correto, tá? Eles usam a bandeira para cutucar ou para bater o animal. Então, o uso correto da bandeira, utilizando os conceitos de zona de fuga, distância de fuga e tudo isso, tá? Tocar o animal, tá? Toque suave no corpo e vocalização positiva, que são apoios, tá? E interações negativas, tá? Que era bater e cutucar os animais, bater o portão contra o animal, torcer a cauda do animal e fazer sons negativos, que era gritar, assobiar muito forte ou bater nas instalações para fazer que o animal se assustasse. Já as atitudes, apesar de que a gente não consegue diretamente avaliar uma atitude, a gente pode subtrair elas a partir de perguntas que a gente faz, tá? Então, a gente fez atitudes, perguntas relacionadas com atitudes perante o gado, atitudes perante o manejo e o comportamento dos animais e satisfação no trabalho. Então, dentro das perguntas que a gente fazia, tinha, por exemplo, o gado pode sofrer e sentir dor quando bate nele. Então, uma pessoa que tem uma atitude mais positiva, ele vai falar que concorda, e uma pessoa com uma atitude mais negativa vai falar, não concordo, tá? Então, assim é como a gente captura informações sobre as atitudes das pessoas. Com respeito ao manejo, por exemplo, a gente perguntava, você precisa bater no gado para manejá-lo? Aí tinha pessoas que falavam, concordo ou não concordo, ou mais ou menos, certo? E com respeito à satisfação no trabalho, a gente perguntava, você gosta de trabalhar com gado? Tá? Então, aquelas pessoas que estão mais satisfeitas no seu trabalho, eles concordam, e aquelas que não, concordam menos. Então, a partir daí, a gente faz uma análise e captura as atitudes. O que foi que a gente encontrou? Que as pessoas que eram treinadas, elas tiveram maior atitudes positivas comparado com alguém que tinha contato com alguém treinado ou com as pessoas não treinadas. E encontramos o mesmo, mas ao contrário para as atitudes negativas. Aquelas pessoas que eram treinadas, elas tinham menor atitude negativa comparado com aquelas que não eram treinadas, tá? Então, já começamos a ver,
tem um efeito do treinamento. É possível fazer com que uma pessoa que não é treinada ou que tenha recebido um treinamento tenha melhores atitudes positivas e menor a quantidade de atitude negativa. Por quê? Porque eles entendem melhor os animais, tá? Já para as ações, a gente avaliou os comportamentos das pessoas, encontramos que as pessoas treinadas, elas tiveram maior quantidade de ações positivas e menor quantidade de ações negativas comparado com as pessoas que não foram treinadas. Então, não só as atitudes, mas também os comportamentos, é influenciado por este tipo de treinamentos, tá? As fazendas... Outro resultado interessante deste estudo é que encontramos que as fazendas que não foram treinadas tiveram animais que se comportaram pior e mais propensos a acidentes do que aqueles animais avaliados em fazendas que tinham treinamento. E outro resultado super interessante foi o efeito do tempo decorrido em um dia de trabalho. E encontramos que houve o efeito nas fazendas não treinadas. E encontramos que os comportamentos positivos ao longo de um dia de trabalho de fazendas não treinadas diminuiu e os comportamentos negativos aumentou, tá? Ou seja, aquele ciclo, tá? A pessoa começa a manejar, que acontece? Eles não têm um bom entendimento sobre esse comportamento dos animais, o manejo é mais negativo, então o animal fica mais estressado, a pessoa fica mais estressada, então é mais propenso a aumentar seu comportamento negativo e diminuir o comportamento positivo. Isso não aconteceu nas fazendas que tinham treinamento. Os comportamentos se mantiveram constantes, tá? Este exemplo é um exemplo em gado de corte. Aqui é outro exemplo, tá? Onde foi um estudo de intervenção, onde se estabeleceu a causalidade e a validação de um treinamento na indústria suína, tá? E estes pesquisadores, eles avaliaram o efeito do treinamento de manejadores em atitudes e comportamentos e os seus efeitos no comportamento de medo e produtividade dos suínos. Então, eles encontraram que as atitudes dos funcionários nas fazendas com treinamento, as atitudes positivas foram maiores. Aqui, podemos ver. As atitudes das pessoas com treinamento, nas granjas com treinamento, foram mais positivas comparado com as granjas sem treinamento, tá? O comportamento positivo também foi bem maior para as granjas com treinamento. O comportamento animal também influenciou, como vimos no estudo anterior, que quando tinha mais interações negativas, os animais se demoravam mais para ter interações ou menos interações. Aqui aconteceu a mesma coisa, porque os animais, eles tiveram mais tempo perto do observador nas fazendas com treinamento, comparado com as fazendas sem treinamento, tá? E o número das interações também foi maior, tá? Já na produtividade, encontraram também uma diferença. Encontraram que nas fazendas com treinamento, a produtividade de porcos, leitões por porcano, foi 6% maior. Então, como podemos ver, interações, treinamento, melhora as interações, melhora as atitudes das pessoas, isso melhora o comportamento dos animais e também influencia na produtividade. Para finalizar, eu quis trazer um outro exemplo que foi realizado com frangos, tá? E neste estudo, os pesquisadores avaliaram a influência de um treinamento em bem-estar animal no bem-estar dos frangos, na qualidade da carcaça, em 2 diferentes plantas de processamento, tá? Então, que foi o que eles fizeram? Um programa de treinamento em bem-estar, onde foi introduzido em uma planta de processamento primário de frango comercial na Costa Rica e outro na Inglaterra. O que era que este programa de treinamento em bem-estar tinha? Eles falavam sobre a legislação do país, tá? Sobre a panha, sobre diferentes métodos de apanha e, obviamente, sobre melhor forma de apanha, o transporte, o abate de emergência, a pendura, como pendurar melhor, certo? Insensibilização efetiva e a influência do bem-estar na qualidade dos produtos de abate, na qualidade do produto e no abate das aves. Então,
eles avaliaram o efeito desse treinamento em diferentes indicadores de bem-estar e de qualidade do produto, tanto imediatamente quanto 6 meses após desse treinamento. E eles encontraram que 4 das 5 medidas de bem-estar que eles avaliaram mostraram melhorias significativas após o treinamento, incluindo agitação na pendura, tá? Ou seja, os frangos, depois desse treinamento, eles ficavam menos agitados durante a pendura. Nos choques pré-aturdimento, eles precisaram menos choque, porque eles prestaram mais atenção nesse período, tá? De choques. Nos parâmetros de aturdimento, os frangos ficaram melhor aturdidos depois do treinamento. E no corte efetivo do pescoço, tá? Também, nos indicadores de qualidade de carne, de qualidade do produto, perdão, eles encontraram que melhorou a quantidade de asas quebradas, ou seja, diminuiu a quantidade de asas quebradas e a presença de petequias, tá? Afinal, eles não encontraram um efeito na qualidade da carne, certo? Mas, de novo, o que nos demonstra? Treinamento, qualquer tipo de sistema de produção vai ter uma influência positiva, tanto para o bem-estar e o comportamento dos animais, quanto para o sistema produtivo per se, tá? Então, treinar as pessoas que trabalham com os animais é uma estratégia eficaz e prática para melhorar a qualidade de vida de ambos, tá? Tanto dos animais quanto dos seres humanos. Dos animais, porque eles vão ser melhor manejados, vão ter menos medo, vão ter menos estresse. E das pessoas, porque eles vão estar menos estressados, eles vão ter melhor conhecimento dos animais e vão conseguir entender melhor eles para ter um melhor manejo, um trabalho menos estressante. Finalmente, eu quis trazer para vocês um vídeo de um manejo de bovinos manejados com boas práticas de manejo. Os vaqueiros, eles já passaram por um treinamento, têm conhecimento sobre o comportamento dos animais e vão ver. Deixa eu passar aqui o vídeo para vocês verem. Como podemos ver aqui, as boas práticas de manejo, elas têm uma consequência na redução do estresse dos animais e dos manejadores, tá? Uma redução do risco dos manejadores se ferirem. Eles também promovem uma redução do risco dos animais se ferirem e uma redução das implicações negativas para a produção, tá? Tendo uma otimização do trabalho. Vejam que maravilha é este manejo. Super tranquilo, não tem griteria, não tem correria, não tem pancada. Todo é supremamente tranquilo, está utilizando todos os conceitos de comportamento, de evasão de zona de fuga dos animais. Olhem aqui, como é que ele consegue que os animais sigam o caminho que ele pretende, ou quer que ele siga. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da apresentação, que vocês tenham entendido tudo o que eu conversei. Às vezes eu tenho muito sotaque, se me va uma que outra palavrinha em espanhol. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me enviar um e-mail, ou não sei se vamos ter a oportunidade de estar aqui, já que é online, mas se não, fiquem à vontade para me enviar um e-mail. Eu gostaria de finalizar com 2 frases que eu gosto muito. E a primeira é de Baba Dioum, que diz, no final, conservaremos apenas o que amamos, amaremos apenas o que entendemos e entenderemos apenas o que nos ensina. Então, eu gosto muito de relacionar esta frase, ou esta frase, com a interação humano-animal e com a capacitação das pessoas, porque muitas vezes as pessoas eles não conseguem entender os animais e por isso é que essa interação é ruim. Então, nossa responsabilidade como seres humanos que estamos usando os animais para nosso benefício, tá? É dar para eles, oferecer uma boa qualidade de vida. Então, esta interação é um fator fundamental nessa qualidade. Então, precisamos ensinar a nossos funcionários, aos trabalhadores, como é isto,
para que esta interação melhore, tá? E a outra é do Pequeno Príncipe, que a raposa fala para o principinho. Diz, você se torna responsável para sempre pelo que você domesticou. Então, isso é uma responsabilidade nossa. Nós domesticamos os animais para nosso benefício. Então, nossa responsabilidade é dar a eles uma boa qualidade de vida. Mais uma vez, obrigada pelo convite. Até mais.